Bom, turminha, agora vocês já fizeram artes, agora nós vamos falar um pouquinho de geografia. Primeiro eu quero fazer uma correção importantíssima, tá? Então, lá nos exercícios de fixação, eu quero que vocês corrijam para mim a questão 8, tá? Que saiu errado. Então lá está perguntando, quantos municípios existem aproximadamente no Brasil? Aí eu tenho a alternativa A, que é 2.135, a B, que é 5.428 e a C, 5.470. E na verdade, gente, tem 5.570. Então eu quero que vocês arrumem, tá? Arruma esse 4 aí, apaga ou escreve embaixo e coloca 5, tá bom? Que é 5.570. Era para sair o 5 e saiu o 4, então foi uma falha, tá? Me desculpe, saiu errado. Então vocês, por gentileza, arrumem aí para a tia Miriam, tá? Para vocês poderem estudar certinho, ok? Então, façam isso. Obrigada por corrigir, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Então, lembra, vocês acabaram de assistir a aulinha aí de artes. Quem não assistiu, então assiste artes primeiro. O que era para fazer? Então, lá na página 21, pedia para pintar, né, essas imagens, né, de casas e prédios e montar uma paisagem urbana. Então, eu pedi para vocês montarem essa paisagem urbana no caderno de geografia, né? Então, vocês escreveram o cabeçalho bonitinho, pintaram e montaram lá uma cidade no caderno. Então, agora, depois que montou a cidade aí no caderno, eu quero que vocês escrevam para mim um texto. Então, vocês vão escrever aí um texto com no mínimo 7 linhas, tá? Então, um texto com no mínimo 7 linhas. Então, tem que ter parágrafo, bonitinho, né? Parágrafo e pontuação, tá, gente? Tudo certinho, tá? Então, um textinho aí com no mínimo 7 linhas, com parágrafo, pontuação, tudo bonitinho. Mas falando o que, tia, nesse textinho? Então, vocês vão falar um pouquinho sobre o espaço urbano, que foi o que a gente viu no segundo capítulo de geografia, tá? Então, aí vocês vão ler aí de novo um pouquinho de geografia, né, do capítulo 2, para fazer esse textinho, tá? Então, só pra gente relembrar um pouco, a gente viu aí no capítulo 2 sobre o crescimento urbano, né? Então, que as cidades, elas cresceram muito ao longo dos anos, né? E as cidades aumentam com a chegada de novos moradores. E esses moradores precisam de água, de luz, né? De escola, de hospital, de rua sinalizada, de rua iluminada. Então, a gente precisa aí de alguns serviços, né? De infraestrutura, né? Então, também a gente falou que é preciso planejar. Então, as cidades precisam se planejar para crescer. Porque se não tem um planejamento, né? A gente pode ter uma série de problemas, né? Então, precisa organizar aí os diferentes setores, né? Aí a gente falou também sobre a infraestrutura subterrânea, né? Que tem muita coisa que está embaixo do solo que a gente não vê, né? Rede de esgoto, rede de água. Aí a gente falou também sobre o crescimento desordenado, né? Que é quando a cidade cresce muito rápido e não tem uma organização. Então, a gente viu aí uma foto de uma favela do lado de uma linha de trem, né? O que é muito perigoso. Então, as favelas acontecem porque chega muita gente na cidade, não tem onde morar, então elas vão construindo casa onde dá. E muitas vezes em lugares bem perigosos, né? A gente falou um pouquinho aí também das maiores cidades do Brasil. Então, vocês vão dar uma lida aí de novo, tá? Principalmente aí nessas primeiras páginas, 166, 167, 168, 170. Vão ler aí de novo e vão fazer um textinho para mim falando sobre esse assunto, tá? Falando sobre o espaço urbano. Então, vocês vão me contar um pouquinho aí o que a gente aprendeu no capítulo 2 aí de geografia, tá? Então, lembrando que tem que ter no mínimo 7 linhas, com parágrafo e pontuação, tudo bonitinho, né? Parágrafo, letra maiúscula, pontuação, vírgula, ponto final. E vão me contar um pouquinho aí sobre o que nós vimos no capítulo 2 de geografia, tá? Sobre os centros urbanos. Combinado? Então faz aí com capricho, letra bem bonita, letra bem caprichada. Tira uma fotinha e manda pra tia Miriam, ok? Beijo!